Tá rolando um pagodão aqui no meio de Coimbra, cara. Eles têm vários dizeres aqui por causa da biblioteca de Coimbra. Ler ilumina. Olha só que legal, cara. Realmente não parece que a gente está em algum lugar de Roma. Sem palavras, cara. Foi construído isso aqui em torno de 1100 depois de Cristo, ou seja, tem praticamente 1000 anos. De volta às estradas, partiu Aveiro. Seja bem-vindo à Expedição Planeta Terra de Moto. Uma aventura real em 2 rodas. Objetivo: explorar todos os cantos da Terra. Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Eu e Minha Moto. Já desvendamos todos os países das Américas, passando por alguns dos lugares mais espetaculares. Estradas, montanhas, mares e ar. Calor, frio, sol e chuva. 3 continentes, 15 países e 65 mil quilômetros rodados. Vamos percorrer o planeta inteiro e agora vamos juntos para o velho mundo. Temos muito pela frente, por isso, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. A criançada toda passando com a escola, aí, ó. Olha o barquinho ali. Pessoal passeando. Aqui é tipo a Veneza portuguesa. Tem esses rios, você pode pagar para dar um rolê nesse barquinho aí. Aveiro é conhecida como a Veneza aqui de Portugal. E também é conhecida pelos seus moliceiros, que são esses barcos aí que levam as pessoas para passear. Fica a 70 quilômetros do porto e está no litoral centro de Portugal. A população de Aveiro são 75 mil habitantes e foi fundada pelos romanos no século I depois de Cristo. Aveiro. Gostei. Oi, gostei! Paróquia de Vera Cruz aí. Estamos fazendo hoje o tour todinho em cima da moto. Olha aí, moto amigo, agora a gente veio no farol de Aveiro. Conseguimos parar a Pantera bem em frente ao farol. Ali atrás está o mar. Vamos lá dar uma conferida e mostrar para você. Mas olha, o farol é grande, hein? Não dá para ninguém se perder. A gente viu de longe. Aqui faz essa área abrigada, ótima, né? Mas pouca gente na água, deve estar gelado isso aí. Bacana demais Aveiros, né? Mas é muito perto da cidade anterior, Coimbra. Então a gente vai andar mais um pouco, né? Porra, nós temos que nos locomover. Vamos para Porto. Porto já é perto. Ou seja, somando aí, vai dar 100 e poucos quilômetros de Coimbra só hoje, cara. A gente andou bem pouco. Mas estamos turistando, né? Estamos conhecendo as coisas, é para isso que a gente está aqui. E é isso aí agora, deixando a cidade praiana de Aveiros. Tem muita história por aqui também. Tem os barquinhos, a Veneza portuguesa. Com certeza, partiu Porto! Trânsitozinho de cidade grande mesmo. Tava conversando ali, né? Existe uma rivalidade entre Porto e Lisboa, que são as 2 maiores cidades de Portugal. A gente já esteve em Lisboa, agora estamos visitando Porto.
Mas nós vamos para o centro histórico, que é o centro, a cidade antiga, para vermos as coisas bonitas de Porto. Tuk-tuk gigante, leva 6 pessoas no tuk-tuk para passear no bosque. Carrinho tipo imitando carro antigo, é um carro novo, mas imitando um carro antigo para turismo. Pegamos no Booking esse negócio aqui, Dwarming Republic Beds, a parte hotel. Muito bem, moto amigo, já deixamos a moto, tomamos o banho e vamos mostrar para vocês um pouquinho mais sobre Porto, a segunda maior cidade de Portugal. A cidade de Porto foi fundada no século I a.C., é bem antiga. O Porto é a casa do vinho do Porto, que é fabricado na região de Douro, que fica aqui perto. Aqui em Portugal, o Porto tem o apelido de Invicta, porque ele nunca foi conquistado em nenhuma guerra. E é isso aí, Porto, uma cidade cheia de história, e a gente vai conhecer um pouquinho dela hoje. Vamos ver a Harley de Portugal. Estamos aqui na Harley de Porto. E a Harley de Porto é o seguinte, essa aqui é a loja onde vendem-se as motos, os acessórios para as motos. Tem uma outra lojinha mais para frente que é de roupa e a oficina é mais para frente. É tudo separado porque cidade histórica, cidade, as coisas são pequenas, não tem aquele galpão enorme igual a Harley Davidson do Rio de Janeiro, né? Então as motocas aqui, aqui está uma irmã da Pandemônio, ali está a Road Glide, eu acho a Road Glide bem legal, é gigantona, né? É um parente da Street Glide, só que com essa diferença da carenagem, ela fica presa no quadro e não no garfo, então a roda da frente fica bem fácil de manejar. Bom, passamos na Harley, fui perguntar assim, como é que faz para comprar uma moto aqui? Não tem problema, só precisa ter o NIF. O NIF é o CPF daqui. E por que eu perguntei sobre como comprar a moto? Porque a expedição vai ter uma hora, cara, que assim, vou ter que tomar uma decisão difícil. A Pantera não vai dar para fazer. Por exemplo, África não daria. Seria muito difícil. A chance de quebrar é enorme. Se quebrar, eu tô lascado porque não tem como reparar. Pô, Mongólia, Ásia, também tem vários trechos que não dá. Aí meu plano seria comprar uma moto mais apropriada para isso, né? Só que aqui eu preciso ter o NIF, tenho que tirar isso, né? É um procedimento meio enrolado aí, tem que ter morada aqui. Sei lá, né? Vamos ver. A gente conseguiu uma reserva no restaurante ali de cima. Aí é um italiano, para variar um pouco. Estamos vários dias comendo só comida de Portugal. Olha que bonita aí, ó, a Universidade do Porto. Olha essa livraria aí, ó, considerada ponto turístico. Chega a fazer venda de ingressos para visitar a livraria, cara. Tipo uma livraria de Harry Potter. A livraria é tão famosa que você tem que comprar um ingresso online. Por exemplo, se tentar comprar um ingresso para hoje, já não encontra mais. Só para amanhã. Essa aqui, ó, é a igreja e aqui em cima da igreja tem a Torre dos Clérigos que você pode visitar. Aqui é animado, tá? Porto é animado. Amado, hoje eu vou te compensar. Vamos para um restaurante bacana e gostoso. Vamos tomar água, no entanto. Não, meu amado. O negócio é chique, hein, do semana. Amada, vê aí em pastas a primeira opção. É sugestivo, hein? Pene. Água rabiata. Nada de rabiata nenhuma. Coisa feia. Olha aí, amada, vamos fazer o brindezinho. A viagem, a expedição Planeta Terra. Gratidão. Agora com a Doce Amada, agora não, né? Desde a Espanha. Falta muito país ainda pra gente conhecer, visitar. E o vinho, a gente vai passando de país para país e vai experimentando o vinho. Já experimentamos o da Espanha, de Portugal, nota 1000, cara. 20 euros essa garrafa aqui, que para restaurante não é tão caro e é muito bom. Muito legal, hein? Jantarzaço, vinho bom. Tudo bom. Agora são 9 da noite em Porto. A
Cidade tá bombando, pessoal biritando sem parar, numa terça-feira. Ou seja, ninguém vai para a faculdade, é igual aí. Agora é o seguinte, vamos dar uma descansada. Amanhã a gente ainda vai visitar os pontos turísticos que não deu para fazer hoje. E daí a gente vai para Guimarães. Bora, Mimi! Bom dia, moto amigo! Acordamos aqui no Porto. Bom dia, doce amada. Vamos bater perna, mostrar algumas coisas assim incríveis que a gente viu aqui na programação, de coisas que dá para você fazer, mas hoje vamos fazer diferente. Não vamos andando não, vamos com a Pantera por aí. Vem com a gente. Psicopata do turismo. Bora rodar, moto amigo. Olha lá que rua legal, moto amigo. Os casarões portugueses. Viagem no tempo aqui, né? Estamos viajando no tempo. Vamos tentar chegar até a Torre dos Clérigos. Será que dá para subir? Mas mesmo que não dê, já vale a pena passar. Isso aqui é a Universidade do Porto. Passamos ontem à noite. Muito legal, hein? E aí, moto amigo, o que vocês estão achando do rolê Expedição Planeta Terra? Agora, temporada europeia, já fizemos boa parte da Espanha. Portugal vai ser de ponta a ponta. Esse jardim aqui é chamado Jardim da Cordoária. Essa aqui é a Igreja e Torre dos Clérigos. Bem alta, hein? A Torre dos Clérigos é considerado o cartão postal do Porto. Foi construído em 1732 por ordem dos clérigos pobres de Portugal. Bom, conseguimos entrar. A entrada para conhecer a torre são 8 euros por pessoa. A igreja é grátis, você não paga para entrar. Mas olha que legal os salões, cara. O nome dessa sala aqui é cartório ou arquivo, onde eram registrados e arquivados os documentos. Estamos subindo a torre, só que aí você sobe um pouco, desce um pouco, sobe um pouco, desce um pouco. Uma coisa meio assim, sem sentido. Aqui são as vestimentas. E olha a posição que a gente tá, cara. Sensacional. Estamos descendo tudo de novo. E aí quando acaba de descer, aí você sobe. O bacana é que a torre, ao redor da torre, esses corredores e escadas vão levando por parte do museu e a vista da igreja. Por exemplo, esse janelão aqui, olha só onde você chega, cara. Isso eu nunca fiz, tá? Ir atrás das imagens e conseguir filmar a igreja de cima desse jeito, assim. Isso é muito legal. E muitas obras de arte durante o passeio. Eu acho que esse passeio vale muito a pena. Essa sala inteira é dedicada a Jesus Cristo no momento de sua crucificação. Olha só. Impressionante, hein? E aqui a igreja fez um trabalho de expor objetos de plástico encontrados no mar para mostrar o quanto que o ser humano polui os oceanos e acaba matando a fauna marinha. Agora sim, depois de muito sobe e desce, vamos subir a Torre dos Clérigos, que é como subir um prédio de 10 andares na escada. Nem começamos a subir e já tá alto, hein? Bela vista, hein? Olha o tanto de sino, gente. Legal. Muito legal. Esse é o grandão. Será que a gente vai ver tocar isso? Exploração total, hein, gente? Olha só. É estreito, tá? Dá certinho assim a largura dos meus ombros aqui. Eles vão quase encostando. Vista da cidade do Porto. Uma luz no fim do túnel. Estamos chegando. Ainda tem mais um pouco para subir, mas ele tem uma parada aqui. Dá para você andar. Dá para ver a Pantera daqui, ó. Vou tentar dar um zoom, vai estourar a imagem. Ela deve estar lá. Cadê meus donos? Cadê o papai? Cadê a mamãe? Agora tem mais um lance de escadas aqui para subir.
Eu acho que esse é o último. Vai bem no topo. Olha que interessante, né? As escadas originais não aguentam mais, são muito antigas. Fizeram por cima das escadas essas de metal, de aço aqui, para suportar esse fluxo de pessoas. A cidade do Porto de diferentes posições, né? Agora aqui a gente vai rodando a torre, tem os parapeitos e você pode fazendo takes e mostrando o Porto de várias posições diferentes. E esse aqui é o Palácio da Justiça. É gente de tudo que é nacionalidade aqui. Na hora que você vai agradecer, você não sabe qual idioma você vai usar. Então, agora eu vou agradecer poliglota. Obrigado, thank you, merci, arigato, muitas gracias. Não tem como não gostar de brasileiro, a gente é muito sacana. E para terminar o passeio, a gente viu a igreja lá de cima, agora vamos ver a igreja aqui de baixo. Eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo, mas igreja, assim, é muito bonita e é legal de você sentar e contemplar tudo isso. Essas construções que levam, às vezes, 2, 3 séculos para ficarem prontas. É realmente um grande feito da humanidade construir um negócio desse, né? Muito bacana a Torre dos Clérigos. Tchau, Torre dos Clérigos. Foi um dos melhores passeios que a gente fez de visitação, muito legal. Doce Amada gostou. Agora vamos continuar nosso tour. Vamos. Você gostou? Gostei muito. Muito bonito isso aqui, hein? Porto realmente muito legal. Acabamos de deixar a Torre dos Clérigos, que valeu muito a pena, dando mais um rolezinho aqui final, antes da gente pegar a estrada e ir para Guimarães, que diz que também é um espetáculo. Agora a ideia é a gente ir até o Rio, ver o Cais, que é outro ponto aqui muito bem avaliado no Porto. Moto amigo, Cais da Ribeira, que espetáculo! E a Pantera estacionada bem na frente do Cais. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha.